Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui, acompanhado aí de um parceiro aí já de algum tempo aí, já vão uns 5 anos, nós estamos com uma parceria trabalhando junto, tá? Antes de mais nada, vou me apresentar. Sou o Rodney Quinello, gestor de frota, criador do canal Vida de Frota, no YouTube, no Instagram, TikTok, no Facebook. Foi um canal que eu criei para poder levar informação referente ao transporte rodoviário e urbano, tanto de carga quanto de passageiros. Então, assim, eu tento mostrar sem firulas, sem maquiagem, o que realmente acontece nos bastidores de uma empresa de transporte. O que nós passamos no dia a dia para ter esses carros rodando aí o Brasil e o mundo afora. São milhões e milhões de quilômetros que a gente roda, consome de pneu, consome de combustível, milhões e milhões de pessoas que nós atendemos, Em relação ao transporte, nós atendemos toda a população, território nacional. Não estou falando da minha empresa em si que eu trabalho, mas no segmento de transporte, é o que atinge todo mundo. Então hoje, essa semana aqui de segunda-feira até hoje, eu já participo de um programa que foi um convite que eu recebi lá atrás, de participar de um projeto chamado Despoluir, que pertence à FETPESP, é uma federação vinculada ao governo federal, onde eles fazem um trabalho voltado à questão de lado de opacidade, questão de fumaça preta, como nós diríamos. Então, hoje eu estou aqui com meu amigo João Carlos, que é um coordenador técnico do estado de São Paulo, da FETPESP, e vai trazer para nós aí algumas informações, curiosidades aí do serviço que ele presta. Bem, Rodney, eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui representando o programa Despoluir, tá? Que é o maior programa privado de controle de emissões de gases do Brasil, tá? E representando marcas importantes como a Confederação Nacional do Transporte, em Brasília, que é a nossa diretoria executiva, o SESC-Senat, onde eu leciono também, e a Federação do Estado de São Paulo, que é a FETPESP, que é a federação patronal responsável pelo setor em todo o Estado, tá? Essa iniciativa realmente ela é primorosa, porque se torna extremamente importante nós mostrarmos ao nosso público do setor e à sociedade como um todo, como o setor ele é transformador, como ele é preocupado com o bem-estar e a segurança e conforto de todos os passageiros. Nesse caso em especial, a FETPESP ela tem uma parceria já com a Transporte Santa Maria de 5 anos, que é uma empresa, diga-se de passagem, extremamente exemplar na sua disciplina, na limpeza, na condução da frota. Realmente é admirável e eu tenho que sublinhar isso em cores fortes. Então essa parceria inicialmente foi para nós fazermos controle de emissão de gases, tá? Seria teste de opacidade. Só para que nós possamos entender de modo mais abrangente, existe uma lei federal do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 491, tá? Do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que obriga todas as empresas emissoras, que utilizam de combustível fóssil, também refinarias e outras empresas que fazem emissões de gases, que elas tenham controle, que elas sejam monitoradas. Então a nossa confederação em Brasília criou em 2006, portanto estamos fazendo 20 anos, que nós fazemos todo o monitoramento das emissões de gases dos setores rodoviários de cargas e passageiros em nível nacional, Não diferentemente aqui na Santa Maria, embora aqui saibamos que a renovação de frota é uma coisa real, nós temos a idade média de frota aqui extremamente baixa, temos a última tecnologia já sendo utilizada aqui, que é a fase Euro 6, que você tem o controle catalítico, com a utilização do ARLA 32, e ao mesmo tempo o EGR, que você retrabalha as emissões praticamente sem poluição, só saindo hidrogênio, nitrogênio. Então é super tranquilo trabalhar com essa empresa, e volto a dizer, a importância que é você fazer o controle de emissão de gases, tá? É uma competência que pertence ao Estado, ao governo federal, estaduais e municipais, por essa lei. Só que existe uma certa negligência governamental de impor esse trabalho como lei, tá? Então, assim, a nossa confederação abraçou essa causa e ela trabalha como seu carro-chefe o AVA, Avaliação Veicular Ambiental. Então, como disse, em todo o território nacional nós fazemos esse controle de emissão de gases. Bacana, João, bacana. Até em cima disso eu fiz uma colinha aqui para que o nosso público, de maneira geral, ele é feito aí de pessoas que entendem e pessoas que não entendem, curiosos do transporte, Então, assim, eu fiz até uma colinha aqui que eu vou, até para a gente explanar mais fácil o que significa isso. A gente fala o teste de opacidade,
muitas pessoas vão lembrar o que é. É um teste que se faz sobre aquela saída de fumaça preta do escapamento, que hoje você não vê mais isso, mas você tem um particulado que ainda sai do escapamento, né, que seria uma fuligem, né, um particulado, e que vai para a atmosfera. Hoje, com as tecnologias novas, você reduziu muito, mas muito isso daí. Então, é um teste que se faz, né, um equipamento de alto padrão, computador, que faz análise, né, ele é colocado no escapamento, ligado junto com o carro. Então, assim, é um teste, um laudo, né, um exame que se faz de ponta, né. Então, para que o pessoal também compreenda o que exatamente o teste de opacidade faz, né, uma pergunta, por que ele é obrigatório, né? Todo ônibus precisa fazer? Aí eu não diria todo ônibus. Parte de transporte, de carga geral, carro a diesel, né? Eu acho que a diferença seria carro de passeio, né? Sim, seria veículos leves. Veículos leves. Do ciclo Otto. Isso, ciclo Otto. Agora, de carga já todos têm que fazer, né? Sim, sim. Né? E com que frequência deve ser feito? Então vamos lá, exatamente o que é um laudo de opacidade, desculpa, o teste de opacidade, por que ele é obrigatório, né? E se toda frota a diesel, né, ele tem que fazer, e com que frequência deveria? Perfeito. Bem, inicialmente vamos fazer uma classificação com relação à parte técnica, né? Se nós falarmos de legislação, voltamos àquela posição da resolução CONAMA 491, que torna obrigatório todas as empresas que emitem gás poluente. Então, nós temos o setor de transporte. Então, essas empresas passam a ter obrigatoriedade do monitoramento dessas emissões. É um fato de responsabilidade socioambiental. Então, nós temos equipamentos e resoluções que atendem esse requisito. Por exemplo, a resolução CONAMA 418/09, ela trabalha com índices de opacidade. Índices. Esses índices são criados na fábrica, né, nos fabricantes de motores, num equipamento chamado dinamômetro, tá? Inicialmente. Então, esse motor que virá para o mercado, ele é colocado em teste, e nesse motor é especificada diversas medições, tá? Especificamente do que nós estamos abordando, a relação de rotação e emissão de gases. Baseado nesses laudos originais de fábrica, nós temos, nessa resolução CONAMA 418, aplicação desses índices, ou seja, cada veículo, pelo ano de fabricação e sua potência e seu local de teste, ele tem um nível máximo de emissão. Juntamente a isso, nós temos uma instrução normativa do IBAMA, que é a instrução normativa número 6, que é um método de ensaio. Como você faz, na prática, esse teste. Então, vamos para a parte prática, tá? Então, você tem dois equipamentos que fazem essa medição, são equipamentos de precisão. Um é o tacômetro, que ele é acoplado na bateria e ele traz do alternador de voltagem as rotações. Portanto, ele faz nesse equipamento a leitura eletromecânica do veículo. Então, se o veículo tiver qualquer não conformidade na sua parte mecânica ou elétrica, esse aparelho consegue identificar e o software consegue rejeitar e esse veículo volta para manutenção corretiva. Caso tenha resposta melhor e positiva, nós daremos prosseguimento ao teste e nós teremos uma câmara de gás, que chamamos de opacímetro. Esse opacímetro será acoplado no escapamento. Então, voltemos à parte prática do método de ensaio. Após você colocar todos os índices originais daquele veículo em teste, o condutor fará uma aceleração total, de débito total da queima daquele combustível. Esse combustível passa por todo o sistema para sair no escapamento. Nessa leitura de rotação, o tacômetro vai fazer leitura dentro dos parâmetros originais do veículo. Toda a parte residual sairá no escapamento, onde você terá a câmara de gás fazendo a leitura. Como ela faz a leitura? Vamos lá, você tem uma câmara de gás e você tem um fecho de luz de laser, tá? Que ele circula dentro dessa caixa, tá? Só para ilustrar, João, eu tenho foto e vídeo do nosso teste, né? Perfeito. E depois eu subo no vídeo também, para o pessoal entender desse equipamento que você está falando, para ficar ilustrativo. Da parte prática. Isso, para ter uma noção do que equipamento você está falando. Eu estou mostrando a engenharia como é feita, tá? Então você tem um fecho de luz que sai toda vez que o software libera uma aceleração livre. Então o software libera a aceleração livre, o condutor faz a queima do combustível em aceleração, essa amostragem por uma sonda entra na câmara de gás e quanto mais ela obstrui esse fecho de luz, ou seja, quanto mais intensa e mais escurecida for a fumaça, maior será o índice de opacidade. Lembrando que esses índices já são determinados pela fábrica. Então, se ele ficar igual ou acima, o veículo está reprovado. Agora, é claro
que para que isso ocorra, você precisa ter um descuido muito grande da área de manutenção, né, que ela é de fundamental importância, né? Se você tiver um veículo dentro da manutenção, a preventiva, ora a corretiva, você terá um veículo em condições ideais de uso. Portanto, esse teste ele passa a ser apenas uma rotina de avaliação da qualidade desse serviço. No caso, em quanto tempo a periodicidade que nós temos que fazer? Isso é muito relativo, tá? Porque assim, a CETESB é nossa parceira, né? Ou melhor, né? A nossa federação é parceira da CETESB, que é a maior empresa da América Latina com relação a meio ambiente, tá? Nós fomos certificados por ela e nós hoje somos o braço operacional da CETESB em campo. Ela, na verdade, ela nos pede para que façamos a cada ano, ou seja, um ciclo anual, porque ela liga, né, interliga isso ao licenciamento do veículo. Então, toda vez que o veículo for licenciado anualmente junto ao Detran, ele terá um teste de opacidade que provará que aquele veículo está em condições ideais. Contudo, como foi falado lá atrás, a competência dos estados, então tem algumas cidades, por exemplo, a cidade de Sorocaba, que o prefeito solicita a cada 180 dias. Isso é critério daquela cidade, daquele gestor. Então, os nossos clientes parceiros que operam na cidade de Sorocaba, eles têm a nossa visitação a cada 180 dias. Mas o padrão nosso, da nossa federação, do estado de São Paulo, tem um ciclo anual. 12 meses. Até tem muita empresa regular que está rodando, trabalha, empresa certa, e não sabe disso. Tem essas dúvidas que até acaba perguntando para nós aí, né? Um outro tema aí agora mais na nossa parte da manutenção, né? Então que eu ia entrar e perguntar, 3, 4 questõezinhas aí que se tira de letra. A parte, quais são os maiores erros, quais são os erros mais comuns que você vê nas empresas? Referente à opacidade, tá? E às vezes até a negativa que tem de querer fazer a opacidade, que diga-se de passagem que não tem custo para a empresa. Isso também é muito válido, porque esse teste, se você for fazer, você tem que fazer numa empresa homologada pela CETESB, que não é simples, tem que ser uma empresa homologada ao sindicato, que é homologada à CETESB, é bem assim, tem um roteirinho aí bem burocrático. Então não é qualquer empresa que pode fazer o teste. E você vai ter um custo por veículo para ser feito, né? Às vezes eles não fazem na garagem, você tem que levar o carro até lá, então você tem todo esse trânsito, todo esse custo, né? Porque para nós, somente o carro parado já é um custo, né? E a FETPESP, né, o João, ele vem, este custo não tem, né? Então assim, mas mesmo assim tem empresas que eu acho que até se negam de fazer, por desconhecer o projeto, que é um projeto que traz até benfeitoria para a própria empresa, né? Então assim, quais são os erros mais comuns que você vê nas empresas? O que mais reprova no teste? A falta de manutenção influencia, né? Isso aí a gente acredita que, né? E por último, né, até o que nós estamos vivenciando hoje, a questão do nosso combustível, né? Aqui o combustível ruim impacta, isso aí logo de cara impacta, mas esse combustível nosso hoje, ele está me gerando tanto problema, a parte dos periféricos do motor, bico injetor, bomba dosadora do ar, e que eu queria até entender, ele está influenciando no laudo para positivo ou para negativo, para o bem ou para o mal, né? Então seriam essas questões. A partir de manutenção, são os maiores erros que você vê nas empresas, né? O que mais reprova no teste, né? E se a manutenção ela te afeta diretamente, e a questão do combustível. Perfeito. Ótimas perguntas, viu? Bem, primeiramente, o que nós observamos ainda, na verdade, onde está há mais de 20 anos, né, fazendo esse tipo de trabalho de meio ambiente junto às empresas, eu ainda percebo resistência, né? Alguns gestores são muito resistentes a colocar a sua frota à nossa disposição para que nós façamos avaliações. Uma certa miopia, porque nós não vamos colocar em xeque a qualidade ou não desse serviço. Pelo contrário, nós somos parceiros, né? Nós fazemos diagnóstico. O trabalho da FETPESP como operador não é um trabalho fiscal, é um trabalho parceiro, é um trabalho amigo. Então, se você observa numa empresa que há não conformidade na frota, seja por motivo do sistema elétrico ou por emissão excessiva de fumaça preta, justamente é um ponto interessante, porque nós estamos dentro da empresa, nós recaminhamos esse carro para a coletiva, esse carro será vestido, aí você tem vários pontos, né? Pode ser um filtro de ar, pode ser um intercooler, um problema de tubo compressor, anéis, e esse carro volta para a bancada de teste para uma nova avaliação. E essa avaliação é continuada até que esse veículo fique em condições ideais de uso.
Então é um trabalho parceiro, é um trabalho amigo, né? Então isso é bastante comum nas empresas. Uma outra ótica que eu tenho também dos empresários é que existe muito discurso e pouca ação, né? Ele fala muito bem do meio ambiente, fala muito bem da empresa, mas a parte da aplicação eu não observo muito. Então eu percebo assim, não tem reciclagem, não tem engenharia reversa, não tem trabalho de controle de emissões, não tem o cuidado necessário com a sua responsabilidade ambiental. O próprio descarte, né? A gente tem muito insumo, descarte, o pessoal desconhece muito isso aí. Isso é contaminante. Sim. Então eu observo também muito isso. Um outro ponto que é de fundamental importância, onde o nosso programa também ele se alinha muito, é na avaliação da qualidade do diesel. Então, como falei, o programa Despoluir ele tem um carro-chefe, que é o AVA, Avaliação Veicular Ambiental. O nosso carro-chefe, nós fazemos monitoramento de emissão de gases, entendendo que fumaça preta é material particulado. Então, você tem o MP10, que ele é visível, mas você tem o MP2,5, que é emalável. Tá? Por que existe fumaça preta? Porque o diesel ele é queimado com ar quente. Então, você tem o hidrocarboneto com parafina e nafta. Então, ele tem um alto poder de combustão. Se você tem uma certa desregulagem nesse motor, em sua área de manutenção, você tem uma queima desigual. Portanto, você tem um residual de carbono. Nesse residual de carbono, que é a tal fuligem que sai do escapamento. Então, volto a dizer, é dever de casa. A partir do momento que o empresário se propõe a operar um sistema, a trabalhar com combustível fóssil, ele tem a sua responsabilidade. Como é a nossa responsabilidade estender a mão a todo empresariado do Brasil? Que o programa Despoluir é em nível nacional. Tá? A FERET-TRESP é responsável para monitorar o setor de passageiros no estado de São Paulo. Nós temos a FET-SESP, que é o setor de cargas de São Paulo. Nós temos em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, esse programa em nível nacional. Então, a nossa confederação, ela nos encaminha a ter uma qualidade de vida melhor e bem-estar da população, da sociedade como um todo. Voltando a falar do diesel. Hoje nós temos, dentro do nosso orçamento, né, empresarial, um custo muito alto do diesel. Né? Principalmente, tem uma variável não controlada. O Brasil, embora ele produza petróleo, né? O petróleo extraído do solo brasileiro, das bacias de Campos e Santos, é um óleo muito bruto, muito viscoso, né? Difícil de definir. Então, o Brasil, para balancear o seu comércio internacional, ele exporta o petróleo bruto e ele importa óleo diesel. O Brasil importa em torno de 20% do óleo diesel. E esse óleo diesel, por determinação da Agência Nacional do Petróleo, do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, você tem a adição de biodiesel. Então, nós tivemos o biodiesel experimentalmente em 2004, em 2%, era B2, então você tinha a adição do biodiesel no diesel a 2%. Isso foi se elevando ao longo do tempo, sempre com uma ótica de preocupação ao meio ambiente. Quando nós chegamos a 7%, ao B10%, dentro de estudos técnicos da USP, em outras universidades, junto à FAO, fabricantes de motores, nós chegamos ao ponto de equilíbrio, custo-benefício. Ou seja, nós tivemos a diminuição do CO2, tivemos a diminuição do material particulado, do enxofre, e não tínhamos problemas das juntas com a criação de borra. Porque o biodiesel ele é de origem vegetal ou animal, então ele tem uma oxidação maior. Só que o agronegócio assumiu esse papel da grande indústria de biodiesel e tem um lobby muito forte junto ao Congresso. Então esse percentual, a partir de 2014, ele foi aumentando. Foi aumentando. No B14 e hoje agora. Estamos com o B15. Já foi para o B15 agora. B15, mas já se estuda o B16. Ou seja, 16% junto ao diesel comum. Então, isso tem algumas interferências na queima desse combustível e na vida útil de peças e no aumento de custo de manutenção. Tá? Então, vamos pensar bem. O óleo diesel é como se fosse o sangue que circula no corpo humano. Seria como a gasolina com 30% de etanol. Isso. O etanol ele tem já mistura própria dele, que aí você já vai, a gasolina nossa já tem mistura, Sim. aí você já mistura o etanol. Agora com o diesel, com a mistura do biodiesel, então você tinha um diesel lá, S5000, lá atrás, S500, então você tinha um teor de enxofre muito alto, que é onde saía muita fumaça. Antes a gente lembra que você via os carros fumaçando e tal, mas aquilo era um enxofre que fazia a lubrificação do motor. Isso eles foram abaixando, chegou no S10. Diminuiu o enxofre no mínimo. A gente já perdeu a lubrificação do motor. São coisas que a gente está vivenciando hoje, o que seria daqui a 10 anos esses motores. É agora que a gente está vendo o que vai ser, o que está acontecendo nos motores. Fora isso, introduziu o biodiesel.
que é questão muito política, que aí tá no B15, estava B14 no ano passado, esse ano entrou o B15, e já ouvi falar que eles querem chegar no B30, alguma coisa nesse sentido, assim, eles querem gradativamente subir, né? Então, assim, até minha pergunta fica, isso faz também, no laudo também, afeta diretamente também o laudo da opacidade, né? Fora que afeta a parte de motorização, então, assim, o biodiesel, poxa, é bacana, mas o diesel já estava com teor de enxofre muito baixo. Então hoje você você acaba tendo que aditivar o próprio combustível dentro da empresa, na garagem, como eu faço aqui, eu tenho que aditivar o nosso combustível. Quando chega o caminhão, eu vou lá e ponho o aditivo para quebrar essas partículas, muita gordura, principalmente quando é animal, é muita gordura, né? Quando é vegetal, você cria fungos, né? Então assim, era até uma curiosidade minha, ele afeta no laudo também. Então você vê que ele não é que no laudo, se você não tomar cuidado, na manutenção preventiva, ele se torna pior para fazer o laudo, porque causa efeito. Porque assim, o que acontece? O diesel, ele é um produto fóssil, né? Ele é um hidrocarboneto. Quando você faz a adição do biodiesel, que vem tanto da gordura animal como de sementes oleaginosas, né, vegetais, você acaba diminuindo, de certa forma, os CO2 e um pouco do enxofre. Só que o que acontece? Quando você faz as manipulações de carga e recarga, né, caminhão tanque da empresa, seja aéreo, subterrâneo, você expõe esse hidrocarboneto à atmosfera. Então, na atmosfera nós temos o oxigênio. Esse oxigênio em contato com o hidrocarboneto, se você tiver temperaturas mais baixas, ele cria pequenos fragmentos de gotículas d'água. Se for um aquecimento mais rápido, essas gotículas são maiores. E dentro dessa gotícula, que é H2O, você cria micro-organismos, fungos e bactérias que se alimentam desse micro-organismo que cria essas borras. Então, o que acontece? É necessário, né, fazer drenagem no tanque. Isso, que a empresa faça diariamente a drenagem. Ou seja, toda vez que a empresa recebe diesel, esse recebimento é constante, porque o diesel não pode ficar parado quando ele interessa. Então, essa recarga é quase diária. O que é interessante, você tem um técnico da empresa que faça esse tipo de trabalho, que ele entre e faça a medição de profundidade, use a pasta demarcadora no fundo do tanque, que ela muda de cor se tiver contaminação de água, e fazer a drenagem caso tenha água. Então, o que acontece? Essa contaminação, ela é natural, não é nem culpa muito da empresa. Mas o resultado final disso, se o diesel está contaminado e vai dentro do veículo, esse veículo vai funcionar de modo irregular todo esse mecanismo, criando borras, entupindo filtro. E claro, o veículo em funcionamento e teste, ele tem alterações. E como os nossos equipamentos de leitura são equipamentos de precisão, certamente vai alterar o nível de opacidade do veículo. Então você perceba bem, da onde vem a origem do diesel, até chegar na empresa, a parte funcional, ele passa por várias etapas. Então, por isso que eu elogiei a empresa no início, porque toda e qualquer empresa ela tem que estar amparada em qualidade. Ou seja, procedimentos padrões de qualidade, fazendo leituras de densidade, leituras de temperatura do diesel, fazendo a drenagem correta, para que ele tenha sempre um produto com qualidade, para que ele possa usar nos seus veículos e tenha uma vida útil melhor, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Bom, João, vamos ficando por aqui. Quero te agradecer a sua visita anual. Agora vamos se ver só o ano que vem, né? Mas já agradeço de antemão, já vão aí 5 anos a esse projeto aí, né? Que a gente está nessa parceria e vai ficar por muito tempo ainda, tá? E aí vamos ver se o ano que vem aí a gente coloca até alguma novidade, alguma coisa nesse sentido, tá? E agradeço mesmo, né, a sua participação, lembrando que nós aqui na empresa, não é porque o João está aí, mas depois ele me fornece certificado, laudo, tudo mais do que foi feito. Esses 5 anos aí, desde 2021, nós temos 100% da frota aprovada de uma vez só. A gente nunca teve uma recusa ou um retrabalho ou ter que passar o carro na oficina para refazer o teste. Não, nós sempre tivemos 100% da frota aprovada, né? Então, é um trabalho que a gente faz constante, essa parte da manutenção preventiva, da corretiva, né? E acho que desde o primeiro momento que eu recebi o convite de participar do Despoluir, como eu recebi agora o convite para participar do ESG, do projeto que a FETPESP está junto, né? E estou participando desse projeto com eles. Então, assim, é uma coisa que isso faz parte do nosso dia a dia, afeta o meio ambiente, afeta toda a sociedade.
quero te agradecer, né, em nome aí da empresa Santa Maria e no meu nome, né, e para o pessoal que vai ficando aí, clica aí, dá um joinha, dá um like, se inscreva no canal. Aqui o canal é Vida de Frota, falamos sobre transportes de carga e passageiros, rodoviários e urbanos, né? Tem dúvida, elogio, comentário, crítica, deixe seu comentário, faça sua pergunta, eu repasso depois para o João Carlos. Se for caso de contato dele também, repasso, não tem problema nenhum, né? Que isso ajuda muito o canal. Então eu agradeço, fiquem com Deus, te agradeço, João, tá? Um abraço e tamo junto. Próximo vídeo aí, Vida de Frota com vocês. Um grande abraço a todos e a responsabilidade de ter um meio ambiente melhor